O PSG tá longe, mas muito longe de ser um time confiável. Já não basta a troca de técnico, que veio o Luiz Henrique, que é um cara que gosta muito mais da posse de bola, segurança defensiva, etc. E já não basta o Mbappé ter feito a limpa em metade do elenco, na verdade muito mais que a metade, deixando o time de acordo com o que ele quisesse, né? Fazendo o time cada vez mais francês, etc. E mandando várias pessoas embora, como por exemplo o Messi e Neymar. Já não basta tudo isso, o PSG continua com os mesmos problemas das temporadas passadas e não consegue resolver isso de jeito nenhum. E mesmo assim está longe, mas muito longe de ser considerado favorito de ganhar a Liga dos Campeões. E por vários motivos. Primeira coisa, a campanha na Champions, a campanha como um todo. O Paris Saint-Germain terminou em segundo lugar num grupo que tinha Borussia Dortmund, Newcastle e Milan. Ok. Se a gente for pegar dinheiro em questão de relevância, você vai esperar que o Paris Saint-Germain termine em primeiro lugar. E não foi o que aconteceu. O Paris Saint-Germain passou em segundo lugar com 8 pontos, 9 gols feitos e 8 gols sofridos. Cara, é praticamente todo jogo o Paris Saint-Germain tomou gol, e para cada um gol que ele faz, ele leva um. Ou seja, ele não passa segurança nenhuma. E é sim considerado uma decepção, um vexame passar em segundo lugar. Por quê? Porque quem acompanhou o final do jogo ontem viu que o Paris Saint-Germain fez um esforço tremendo para evitar ser eliminado na Liga dos Campeões. Ele não passou por mérito dele assim. Ele passou porque o Newcastle não fez a parte dele na Inglaterra. O que eliminaria. E o PSG, em vários momentos, ele estava eliminado da competição. Então ele segurou o segundo lugar. Então a campanha da Champions mostra isso. E como eu falei da defesa, ele é um time que sofre muitos ataques. O PSG, na Champions, ele tem uma média de 3,7 defesas por jogo. Ou seja, o Donnarumma, ele faz em média 3,7 defesas. Se a gente for comparar com um time que é mais seguro defensivamente, que ataca pra caramba também, como por exemplo o Manchester City, na Liga dos Campeões o Manchester City tem uma média de 1,5 defesas por jogo. É óbvio, o Manchester City ele tem um grupo muito mais fácil, etc. Mas esse problema não tá só na Liga dos Campeões. Quem vê os jogos do Paris Saint-Germain ou pega os números dos jogos do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, vê que ele apresenta o mesmo problema. O PSG em vários jogos, ele sofre mais de 10 finalizações por jogo. Ou seja, ele não tem segurança nenhuma. E se ele sofre isso com adversários mais frágeis, como no Campeonato Francês, na Liga dos Campeões não seria diferente. Então ele é muito vulnerável, apesar de atacar demais. Ele cede muito espaço e ele não consegue resolver isso. Ele dá muito campo para os seus adversários e já não conta com uma fase muito boa do Donnarumma, que acaba espalmando errado ou cedendo várias chances para os adversários em si. Então o PSG é um time que sofre muitos gols e muitos ataques. Outra coisa, o time só joga para o Mbappé. E aí que tá um grande problema. Quando o time só joga para um jogador, ele tem que ir lá e decidir. O jogador ele consegue decidir? Sim. O Mbappé é um cara muito decisivo. Mas o fato do time só jogar para ele, você não vê uma reciprocidade dele pro time. Tanto que ele tem vários gols na Liga dos Campeões, mas ele não tem nenhuma assistência. Significa que toca a bola em mim, mas eu não vou tocar para você. No jogo de ontem até surgiu essa possibilidade. Ele até conseguiu fazer uma boa assistência ali, tentando fazer uma assistência por cima, se não me engano, pro Zaire Emery, mas ele acabou errando. Mas você não vê como um todo o Mbappé sendo um cara muito participativo. Na defesa ele já faz menos, que quase não existe a participação dele. E ele não consegue tocar a bola muito pros outros. Ele quer receber. Então você vê que são vários soldados correndo para um. E ele não liga muito para o coletivo. Ele já mostrou isso nas temporadas passadas. Só que diferente das outras temporadas, você tinha outros pelo menos 2 craques que conseguiam fazer esse papel e deixar ele ainda mais livre, como por exemplo o Messi e Neymar. Então agora que ele tem que ser o responsável pela armação também, ele tem que ser o responsável pela finalização final e tem que ajudar na parte de recomposição, a pressão ela aumenta. Mas a gente vê que o Paris Saint-Germain muito mais ele cede para o Mbappé do que o Mbappé para o time, isso é um fato.
E aí, você vê que não tem constância nenhuma do time em si. E qual que era o problema maior das outras temporadas? Também era uma falta de coletivo e uma defesa muito exposta, como eu mostrei nos pontos aqui. Isso se perpetuou. Por mais que o Paris Saint-Germain ele apresentou uma renovação de elenco, brusca, fundamental, ele continua tendo os mesmos problemas. E não só na Champions, como na Ligue 1. E isso é um sinal de alerta tremendo quando você vai pegar adversários mais fortes ainda. E olha que você teve Newcastle e Milan no grupo e Borussia Dortmund, que apesar de terem nome, não são um adversário como, por exemplo, o Manchester City, um Bayern de Munique, como o Real Madrid, coisa que agora o Paris Saint-Germain pode ficar e acabar pegando. Então o Paris Saint-Germain terminou em segundo, ele corre sérios riscos de uma eliminação nas oitavas, dependendo de quem ele pegar. Então o Paris Saint-Germain, de novo, não leva a sério, não consegue se encontrar, e ele pode pagar o preço por isso, como aconteceu na temporada passada. Então, para mim, o PSG tá em más lençóis. Ele não é favorito para poder ganhar a Champions. Pode acabar ganhando porque é futebol, mas a tendência é o PSG cair. Dependendo do adversário, é o PSG caindo nas oitavas de final. E falta de aviso não foi. Tanto que isso não vem de agora. E para você que já acompanhou o vídeo no canal, né, que você que acompanha o canal há bastante tempo, você vai ver que eu já falei isso. No início da temporada, tinham vários jornalistas que estavam falando que o Paris Saint-Germain estava passando por uma reformulação e que ia mudar, que já tinham caras novas e que aparentemente já estava ficando diferente. Não, eu mostrei que não estava diferente. E eu vou inclusive deixar esse vídeo aqui para você poder assistir. Assista, que falta de aviso não foi, e eu já digo isso há meses. Obrigado por você que acompanhou o vídeo até o final. Tamo junto e até a próxima.